Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre a arte rupestre na Amazônia, com a pesquisadora e arqueóloga do Museu Emílio Gueldi de Belém do Pará, Edith Pereira. Você vai encontrar na descrição do vídeo todos os temas que serão abordados nessa conversa, bem como um recado para aqueles que fizeram uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado ou uma pesquisa institucional relacionada à arte. Edith, seja bem-vinda ao Arte e Investimento. Obrigada, Jorge. Eu agradeço a oportunidade de participar do programa e a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que nós desenvolvemos aqui na Amazônia sobre arte rupestre. Edith, o que é arte rupestre? A arte rupestre são desenhos feitos em suporte rochoso, ou seja, sobre uma rocha, né? E esses desenhos, eles são feitos com determinadas técnicas. Pode ser a pintura, a gravura, a escultura e as pedras alinhadas, né? A pintura, o que é? Você produzir um pigmento e adicioná-lo sobre a rocha. A gravura, ela é o contrário, não se coloca nada sobre a rocha, você retira partes da rocha através de podem ser diversas técnicas, mas normalmente você retira fazendo incisões, né, na rocha. A escultura é uma escultura mesmo, uma rocha fixa, você vai esculpindo e dando uma determinada forma. As pedras alinhadas são pedaços rochosos, blocos de rocha, que são organizados de forma a construir uma figura. Pode ser uma figura humana, uma figura animal ou simplesmente um alinhamento de pedras. Arte rupestre é arte? A gente pode considerar, sim, arte, mas não no sentido que nós conhecemos hoje, de uma obra feita para uma admiração, para venda, né? Feita por um indivíduo com o intuito de vender a obra, né? Ou de expô-la. A arte rupestre, ela tem que ser entendida dentro de um contexto tradicional, né? Um contexto onde ela é feita por um grupo de pessoas, onde o sentido e o significado daquilo que está sendo desenhado na rocha, ele tem um sentido de comunicação entre o povo que fez, né? Ou seja, ela tem um sentido de comunicação entre os povos, né? Hoje, a arte, na nossa visão contemporânea, ela é uma arte para ser admirada, uma arte para ser adquirida, que tem um valor no mercado financeiro, né? A arte rupestre, não. Ela é uma arte coletiva, né? Então, ela é feita por um grupo e esse grupo tem naqueles desenhos sentidos e significados. Ela é de entendimento coletivo, né? Então, nesse sentido, ela difere completamente do sentido de arte que nós damos hoje, né? Ela é uma forma de comunicação visual, né? E que o entendimento dela, o significado, é entendido imediatamente quando se vê a obra. Por exemplo, para entender melhor, só fazendo um paralelo, né? Hoje, se nós olharmos os sinais de trânsito, são o quê? São desenhos. E você entende perfeitamente, só de olhá-los, você entende o significado deles. Tá? Na arte rupestre é a mesma coisa, que um povo faz um determinado desenho que tem um significado. As pessoas daquele grupo, ao ver aquele desenho, vão entender o significado deles. É uma arte coletiva, né? Então, essa diferença entre a arte do conceito que tem hoje para a arte rupestre. Nesse sentido, ela é arte, né? É arte, mas é uma arte no sentido de quem fez tem o domínio de uma técnica.
Existe arte rupestre na Amazônia? Sim, existe e em grande quantidade, né? Mas muitas pessoas, a maioria das pessoas, não sabem desta informação. Até porque a pesquisa sobre arte rupestre na Amazônia, ela é relativamente recente, né? Ela é do final dos anos 80 para cá. O que se conhece muito da Amazônia são as cerâmicas, que são cerâmicas espetaculares, né? Com formas e desenhos e pintura, né? Muito atrativas. E também porque as pesquisas que foram feitas na Amazônia, a partir dos anos 60, focaram principalmente os estudos na cerâmica. E a arte rupestre ficou de lado, né? Então quase não se conhece, não se sabe que existe arte rupestre na Amazônia. Mas a partir dos estudos que começaram a ser feitos na região, no final dos anos 80, esses estudos revelaram uma quantidade enorme de sítios em toda a região amazônica, tanto de pinturas quanto gravuras e até as pedras alinhadas, né? As pedras estruturadas. Onde estão sendo feitas as principais pesquisas? Olha, atualmente estão sendo feitas pesquisas no Pará, especificamente na região de Monte Alegre, onde eu trabalho, no estado do Amazonas, em Roraima e em Rondônia. Mas somos ainda muito poucos pesquisadores, né, que estão dedicados ao estudo da arte rupestre, né? Somos no máximo 5 pesquisadores que estão trabalhando com este tema na Amazônia. E muito importante ressaltar uma pesquisa pioneira que está sendo feita por um colega nosso, Raoni Vale, no estado do Amazonas, que começou a trabalhar com mestres indígenas, né? Inclusive o grande parceiro do professor Raoni, que foi o mestre Higino Tuyuca, ele faleceu recentemente vítima da Covid. E ele foi o primeiro pesquisador indígena de arte rupestre, porque essa pesquisa é para mostrar o quanto a diferença de olhar entre o pesquisador e um pesquisador indígena, né? E isso foi uma contribuição muito grande, infelizmente interrompida agora pelo falecimento do mestre Gino. Mas, como eu dizia, somos muito poucos ainda e temos muito trabalho pela frente, porque existem muitos sítios, alguns provavelmente serão destruídos sem que a gente tenha conhecimento, tenha podido ver ou pesquisar esses sítios. Existem arqueologia de contrato, que é o quê? São empreendimentos que vão ser feitos na região, por exemplo, mineração, hidrelétrica, e antes da construção dessas obras é preciso ser feita a pesquisa arqueológica. E muitos sítios têm sido descobertos através desses projetos, né? O problema é que poucas vezes esse material é divulgado, né? E a pesquisa, quando acaba a obra, né, praticamente a pesquisa acaba. Enquanto uma pesquisa acadêmica, ela pode levar vários anos sendo realizada. E, de certa forma, ainda há um certo preconceito dos pesquisadores com relação ao estudo da arte rupestre, né? Como se fosse um vestígio que desse pouca informação. Mas, na verdade, a arte rupestre dá muita informação, permite conhecer muita coisa das populações indígenas e tem que ser tratada da mesma forma que qualquer outro vestígio arqueológico, como a cerâmica, como materiais de rocha, em pedra, que a gente chama material lítico. Esses vestígios todos em conjunto é que permitem que a gente conheça um pouco sobre o passado dos povos amazônicos. A cerâmica ainda predomina de forma muito contundente nas pesquisas da Amazônia, né, como o vestígio arqueológico mais estudado, né? E também é recente o estudo da iconografia na cerâmica, né? Porque sempre o estudo da cerâmica esteve voltado para aspectos técnicos. E só de alguns anos para cá é que alguns pesquisadores têm se dedicado a estudar a iconografia que está na cerâmica. E o interessante é que, do meu ponto de vista, é justamente a iconografia
que está presente na cerâmica que vai distinguir, né, que vai permitir identificar diferentes autores, diferentes povos, né? Porque cada povo tem, digamos, as suas marcas, a sua forma de ver o mundo e a sua forma de representar o mundo. E essa forma de representar o mundo e as suas concepções, ela vai marcada nessa iconografia. Se você olhar a iconografia de uma cerâmica marajoara, ela é diferente daquela que tem na cerâmica tapajônica. E assim para muitas outras cerâmicas, né? É como se fosse a marca de um determinado povo. E isso é que permite o arqueólogo. A gente não consegue dizer, olha, essa cerâmica é de tal etnia, porque nós não temos, né? O espaço de tempo é grande e às vezes não houve uma continuidade entre o povo que fez aquela cerâmica e povos atuais, né? Então a gente não tem como fazer esse link. Quase sempre não é possível fazer isso. Quais eram os temas abordados? Olha, os temas abordados na arte rupestre, eles não são muitos, tá? De uma maneira geral, nós podemos dizer que no mundo todo, os temas abordados são as representações humanas, ou, na verdade, assim, aquilo que nós identificamos como representações humanas, representações de animais, de plantas, até insetos, e formas, digamos, que a gente vai chamar de geométrica, mas que não são geométricas no nosso ponto de vista, tá? Porque certamente esses desenhos que para nós são formas geométricas, para quem fez teria um significado que nos escapa, que nós não temos mais como saber, né? Então, no mundo todo vão ser encontrados esses temas. Em alguns lugares, alguns temas vão predominar e outros vão ser menos representados ou não representados. Mas o que é que vai diferir, né, de um lugar para o outro? Se eu disser, olha, formas humanas, que a gente chama antropomorfos, por exemplo, a gente encontra no mundo todo. Mas o que é que difere? É a forma de fazer essa representação humana. Na Austrália vai ser de um jeito, no norte do Brasil vai ser outro, nos outros países vai ser outro, ou mesmo, por exemplo, mesmo na Amazônia, você vai ter diferentes formas de representação humana, né? E isso é que esse é um dos elementos que o arqueólogo trabalha para classificar, para diferenciar a arte rupestre de um lugar do outro e até mesmo para atribuir a autoria a um determinado povo, né? Mas a gente não entra no detalhe de dizer foi tal etnia, não. Porque nós podemos dizer, olha, lá em Monte Alegre, por exemplo, teve um povo que representou a forma humana desse jeito. Em Alenquer, que é um município ao lado de Monte Alegre, a forma de representação humana é outra, completamente diferente. Então, com isso, a gente parte de um princípio que teriam sido povos diferentes que viveram nessas regiões. É possível saber quem fez, quando foi feita e os significados da arte rupestre? Sim, quem fez é fácil de saber, né? Foi o Homo sapiens sapiens. Foi a espécie humana que fez esses desenhos nas rochas. Por que eu falo isso? Porque muita gente acha que esses desenhos são obra de seres extraterrestres. E, na verdade, não tem nada a ver, né? Foram seres humanos que viveram na Terra, em diferentes lugares, e fizeram esses desenhos. Saber quando ele foi feito, esses desenhos foram feitos, também é possível, né? Existem técnicas de datação, mas a maioria dessas técnicas para saber quando foi feita, elas são indiretas. Ou seja, porque existem dois tipos de datação direta e datação indireta. A datação direta é aquela que a gente sabe mesmo a data de um determinado vestígio. Por exemplo, existem técnicas para saber quando uma cerâmica foi cozida, quando ela foi para o forno, né? Existem uma fogueira, por exemplo, o carvão da fogueira, ele pode ser datado diretamente. Então, a gente vai saber que, pegando um carvão de uma fogueira encontrada numa escavação, que aquela fogueira
foi feita em tal data. Existe essa datação, então é uma datação direta. A pintura rupestre, a arte rupestre de uma maneira geral, a datação é feita de forma indireta, né? O que é isso? É quando, por exemplo, durante uma escavação, a gente encontra ao lado de uma fogueira um fragmento de rocha com desenho, com pintura ou com gravura, no mesmo nível da fogueira. A gente tem a datação da fogueira, mas não. Então, o que data aquele pedaço de rocha encontrado ao lado não é a rocha ou o desenho, mas a fogueira. Então, por estar no mesmo nível de uma escavação, a gente atribui a mesma datação para o fragmento que tenha caído, né? Na verdade, existem várias formas de datar indiretamente a arte rupestre. Essa é uma delas. A outra possibilidade seria fazer uma comparação entre um objeto que tenha sido datado, por exemplo, uma cerâmica, cujo desenho é semelhante ao desenho encontrado na rocha. Então, por uma associação, a gente pode estimar a data da pintura ou da gravura rupestre com a mesma data do fragmento de cerâmica. Enfim, tem outras maneiras também de datar, mas fundamentalmente é uma datação indireta. Agora, quanto ao significado, isso é muito complexo, porque os autores dessa arte rupestre, eles já morreram. E eles levaram com eles, né, a chave que decifraria o significado dessas pinturas ou gravuras, né? Então, o que para eles, no momento em que eles colocaram na rocha um determinado desenho, né, por exemplo, uma figura humana, existia um sentido e um significado daquela representação que nos escapa completamente hoje. O que é que nós vemos? Apenas uma forma que nós reconhecemos com a forma humana. Então, o que nós hoje classificamos na arte rupestre, o que nós estudamos e classificamos são as formas que nós reconhecemos, né? Uma forma de animal, uma forma humana, uma planta. Mas o que está por trás dessa representação, dificilmente nós vamos saber o significado. Como você vê a preservação desses sítios arqueológicos? Olha, preservar esses sítios depende fundamentalmente das pessoas e que essas pessoas entendam, conheçam a importância de preservar esses locais com arte rupestre ou com qualquer outro vestígio arqueológico. Porque é preciso dar a importância ao local, saber que ele é importante para não destruí-lo. Há muitos casos de pessoas que vão aos sítios com arte rupestre especificamente, né? E junto com as pinturas de às vezes 10, 11 mil anos atrás, e que conseguiram permanecer sem ser destruídas ao longo de milhares de anos, aí vem alguém e deixa a sua marca também, grafita, coloca o seu nome, enfim, risca, talvez até mesmo risca as pinturas e destrói. Então, quando a pessoa faz isso, ela está fazendo provavelmente sem o conhecimento da importância desses vestígios arqueológicos, porque quem fez não está mais aqui. Portanto, ela a arte rupestre, né, os bens arqueológicos, eles são finitos, é um patrimônio finito. Se for destruído, não há como repor. Por isso é muito importante que as pessoas conheçam o que é, né, a arte rupestre, o que são os vestígios arqueológicos, a importância deles para a história da humanidade, né, e com isso evitar vandalismo nos sítios arqueológicos, né? Essa é uma forma. Eu acho que a educação, né, o conhecimento, ele é fundamental na ajuda da preservação dos sítios arqueológicos, né? Então, para mim, isso é o fundamental. Conhecer para preservar. Edith, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Muito bom poder conversar
e transmitir um pouco, né, do conhecimento que a gente tem sobre a arqueologia da Amazônia para o público em geral. Muito obrigada. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.